Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa aula gratuita que eu preparei com muito carinho. Eu tenho certeza que depois que você assistir essa aula, você estará assim com um emagrecimento muito mais elucidado na sua cabeça e vai conseguir desenvolver muito nesse processo, tá? O meu objetivo aqui é te ajudar a de uma vez por todas se livrar do efeito sanfona e ter um emagrecimento consistente. Então vamos lá pro conteúdo porque tá tudo muito bem explicadinho para você. Vamos lá. Então vamos para o conteúdo. Como eu te disse, a aula que eu propus aqui é sobre emagrecimento consistente. Então a minha ideia é te ajudar a como fugir do efeito sanfona e ser magra para sempre. Vamos lá então ver o que te espera nessa aula. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhece, não sabem quem sou eu sou o Vitor Matos, sou personal trainer e especialista em emagrecimento e definição muscular, idealizador do programa de consultoria fitness Resultados à Distância. E com esse programa de Resultados à Distância e os outros programas que eu já desenvolvi, eu já ajudei mais de 5.237 mulheres e homens por todo o Brasil e também em mais de 11 países. Agora vamos ver aqui o que vamos aprender então nessa aula, o que te espera nessa aula. Para que ficasse mais didático, que vocês conseguissem absorver todo o conteúdo de forma mais simples, eu dividi essa aula em 8 tópicos. Esses 8 tópicos são histórico da obesidade, entendendo a obesidade e o sobrepeso, emagrecimento e saúde mental, qual é a relação aí entre esses dois? Entendendo o emagrecimento, né, de fato, planejando o emagrecimento, como devo comer, que tipo de exercício devo fazer e criando novos hábitos aí para fechar com chave de ouro. Então vamos lá. O histórico da obesidade, eu trouxe para vocês um aparado geral, uma visão geral de como que está a obesidade hoje no Brasil, tá? Trouxe relacionado ao Brasil para que ficasse mais próximo da nossa realidade. Como vocês podem ver aí nessa demonstração gráfica, a obesidade cresceu de 2003 para 2019 mais do que o dobro, né, mais do que 100%. Em 2003, a gente tinha aí 12,2% da população com obesidade. Em 2019, esse dado já subiu para 26,8% da população em obesidade. É um número muito grande, né? Relacionado ao sobrepeso, esse número subiu de 43,3% em 2003 para 61,7% em 2019. Esses dados são da Agência Brasil. É, Segmentando então entre homens e mulheres, para que você consiga ter uma visão melhor aí, relacionado à obesidade, mulheres obesas em 2003 e 2019 subiu de 14,5% para 30,2%, mais do que dobrou. E homens com obesidade de 9,6% para 22,8%, também mais do que dobrou, um número também aí bem significativo. Em relação ao sobrepeso, 43,2% de mulheres em sobrepeso em 2003, e em 2019, 63,3%. E homens em sobrepeso subiu de 43,3% para 60%. Como vocês podem observar, gente, o número de mulheres obesas em sobrepeso, elas são maiores ainda do que o número de homens. Isso é um fato que deve ficar aí bem ligadinho, né, que a gente deve ficar observando mais. Vamos lá, ainda para você ter um aparato, assim, uma visão geral aí sobre esse histórico da obesidade, com esses dados, 60,3% das pessoas acima de 18 anos, né, no Brasil, que isso é um número de 96 milhões de pessoas, né, mais do que a metade aí da população, como vocês podem ver aí nesse mapinha do Brasil, está em sobrepeso. Quando a gente fala de obesidade, uma a cada 4 pessoas está em estado de obesidade também no Brasil. Então, isso aqui é para a gente perceber que quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala de sobrepeso, não é um assunto que deve ser levado de forma banal, que deve ser levado, né, na brincadeira. É um estado de saúde pública
que tem crescido muito e a tendência da curva é crescer mais e mais. Então, assim, o nosso papel aqui, né, o papel dos profissionais da saúde, o meu papel, o meu objetivo profissional é dar uma freada nesses números, é ajudar a vocês a entender como que se comporta a obesidade, como se comporta o sobrepeso e frear, né, e nadar contra essa maré. Entendendo, então, né, o segundo tópico, entendendo a obesidade e o sobrepeso. Qual que é a diferença entre os dois? Qual que é a diferença entre obesidade e sobrepeso? Será que eu estou obesa? Será que eu estou em sobrepeso? Então, para você ter essa noção, você precisa fazer um cálculo que é super simples. É só você pegar o seu peso em quilos e dividir pela sua altura em metros vezes 2, né? Você vai pegar a sua altura, multiplicar por 2 e vai dividir aí o seu peso dividido pela sua altura vezes a sua altura. E aí vai te dar um númerozinho. Esse número você vai colocar aí nessa escala e vai ver. Eu coloquei aqui só a escala já partindo de sobrepeso, mas também tem peso ideal e também chega até a desnutrição. Se esse número que você achar com esse cálculo der entre 25 e 29,9, você está em sobrepeso. Se der entre 30 e 34,9, você está em obesidade grau 1. Se estiver entre 35 e 39,9, obesidade grau 2. E 40 ou acima de 40, você está em obesidade grau 3, tá? Um outro fato curioso e interessante de ser observado é o tipo de obesidade, né, em sua morfologia, em sua forma, que esses dois tipos, gnoide ou androide, né, que é aquele corpo tipo pera ou corpo tipo maçã. O corpo tipo pera, né, a obesidade gnoide, ela é mais observada, é mais comum em mulheres, e a androide é mais observada em homens. Porém, o isso não é uma regra, tá? Podem ter homens com tipo gnoide e mulheres com tipo androide. A obesidade, né, ou sobrepeso, a obesidade do tipo gnoide, que é esse corpo pera, ela é menos perigosa do que a androide. A androide, a gordura se concentra mais na região central do corpo, né? É aquela gordura intraabdominal, que ela é mais perigosa, ela está mais relacionada a problemas de saúde, como problemas cardíacos, do que a obesidade gnoide, tá bom? Mas isso também não é que, eu sou obeso gnoide, posso ficar tranquilo, que também não é assim. Para vocês também terem uma noção melhor, eu trouxe aqui 10 tópicos, 10 fatos que se relacionam aí com a obesidade e o sobrepeso. Porque, se você for parar para analisar, ninguém nasce obesa, ninguém nasce em sobrepeso, né? O bebezinho, ele nasce, ele pode até nascer um pouquinho mais gordinho do que o outro, mas ele não nasce obeso, né? A obesidade e o sobrepeso, ele é construído com o desenvolvimento da pessoa, né? Construindo com o tempo, né? Então, por que que umas pessoas desenvolvem a obesidade e o sobrepeso e outras pessoas não? Por que que existem pessoas gordas e pessoas magras, né? Existem vários fatores que estão ligados aí que geram esse distúrbio, digamos assim. Então, eu trouxe para vocês aqui 10. O primeiro deles é a genética. Sim, a genética está ali relacionada à obesidade e sobrepeso. Tem pessoas que têm maior propensão de ter obesidade do que outras. Estilo de vida familiar, né? Existem famílias que têm hábitos mais saudáveis do que outras, então isso também conta muito. Terceiro fator aí, inatividade. Com o passar, né, do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento dos automóveis, acontece que a população, as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias. Hoje em dia, as pessoas elas não precisam sair de casa para nada, elas não precisam sair de casa para comprar nada, porque tudo é entregue na porta de casa. Se ela for sair para algum lugar, ela não precisa mais caminhar, porque ou ela tem um Uber, ou ela tem uma bicicleta elétrica, ou ela tem um carro. Então, raramente hoje em dia as pessoas têm se movimentado, né? E isso é um fator que é muito preocupante. Outro fator aqui são os maus hábitos alimentares.
Isso aqui, né, gente, é muito claro que aquela tem até aquela frase, né, a gente é o que a gente come e isso não está errado, né? O nosso alimento é a nossa matéria-prima para a construção do nosso corpo. Então, assim, quanto mais comida saudável a gente come, né, e menos porcaria a gente come, melhor é para o nosso organismo. E isso já é um fato muito comprovado. Problemas médicos, né? Tem pessoas aí com problemas hormonais e outros distúrbios no organismo que podem estar ali sim relacionados, síndromes, né? Que estão relacionados aí à obesidade e sobrepeso. Outro fator é a idade, né? Com o desenvolvimento da idade, o organismo vai ficando mais lento e acaba que sim tem maior propensão a ter o sobrepeso e obesidade nesses casos. Gravidez, né? Muitas mulheres conseguem passar pelo período gestacional engordando apenas aquele limite, né, recomendado pelos médicos, que seria só o necessário para nutrir e gerar o bebê, mas tem mulheres também que não conseguem manter esse controle e engordam muito nesse período, né, sentem muita fome, ficam menos ativas e acabam que engordam muito na gravidez e às vezes elas perdem um controle pós-gravidez, né? E acaba gerando esse sobrepeso e obesidade. Parar de fumar, porque desencadeia aí ansiedade, né? E a pessoa às vezes desconta a ansiedade do parar de fumar na comida e faz com que, sim, gere um sobrepeso e uma obesidade. Insônia, porque, gente, insônia, quando a pessoa perde o sono, ela tem uma qualidade de sono muito ruim, está estritamente ligado sim ao acúmulo de gordura por conta do cortisol, que é um hormônio do estresse, né? O corpo fica mais estressado, acumula mais gordura, e também o GH, que é o hormônio do crescimento, que também está ligado ali à questão da queima de gordura, ele é produzido durante o sono. Então, se a pessoa tem um sono ruim, ela tem maior propensão a ter sobrepeso e obesidade. Medicamentos também. Às vezes as pessoas tomam algum medicamento que às vezes é necessário, né, um medicamento controlado, e às vezes esses medicamentos podem causar alguns distúrbios ali no organismo dessa pessoa que pode gerar aí o sobrepeso e a obesidade. Então, por que eu trouxe esses 10 tópicos aqui? Para que você consiga perceber que não é uma coisa tão simples a se analisar, uma coisa tão básica, que tudo vai ficar resolvido, tá? Então, existem vários fatores, mas que a gente consegue, sim, identificar, controlar e tratar cada um desses fatores. Eu trouxe para vocês aqui também o quê? Por que que é tão perigoso, gente, você ser aí obeso? Por que que é tão perigoso você estar em sobrepeso? Às vezes as pessoas acham que é só questão estética e não é, tá? Se fosse só questão estética, estaria maravilhoso, né? Cada um seria dono de si e estava tudo bem. Mas quando nós, né, profissionais da saúde, tentamos alertar sobre o emagrecimento, é muito focado também na saúde, né? Porque é comprovado que o sobrepeso, né, o acúmulo de gordura no corpo está estritamente ligado a diversas condições crônicas, como doenças renais, osteoporose, câncer, diabetes mellitus, apneia do sono, doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, né, que é o acúmulo de gordura no fígado, que é muito comum de se encontrar, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, tudo isso estão muito interligadas à obesidade, né? E também tem a chamada síndrome metabólica. O que é isso? É quando você encontra naquele organismo, naquele indivíduo, ao menos 3 fatores desses aí desregulados, né? Que no caso seria o acúmulo de gordura entre as vísceras, né? Aquela gordura intraabdominal, resistência à insulina, hipertensão, triglicérides alto e baixo colesterol HDL, que é o colesterol bom, né? Então, se você tiver 3 desses fatores aí desregulados, você já entra em síndrome metabólica. Então, assim, é um fator que a gente tem que sim ter cuidado, tem que ter atenção, porque não é todo o gordinho, né? Não é toda pessoa que está em sobrepeso que
não é saudável, porém, a gente não pode nos vendar para todos esses problemas de saúde que podem estar ligados a, sim, à obesidade. E aqui eu trouxe o terceiro tópico, que é um tópico muito importante de ser entendido, que é: o emagrecimento ele está ligado à saúde mental? Sim, gente. É muito comum pessoas desenvolverem ansiedade, pessoas desenvolverem depressão por conta do sobrepeso, por conta, né, da obesidade. Por quê? Precisamos entender o principal ponto. Não é errado enquanto não faz mal à saúde e o dia a dia do indivíduo, ok? Às vezes a pessoa está ali em sobrepeso, tá, beleza, estou acima do meu peso, mas não está me fazendo mal, não está prejudicando o meu dia a dia, tudo bem, não é errado, né? Mas será mesmo que essa pessoa está com a autoestima ok? Se essa pessoa está se sentindo bem, se essa pessoa consegue desenvolver todas as atividades do seu dia, se sentindo bem fisicamente, se sentindo bem emocionalmente, isso é um caso a se pensar, né? Existem muitos relatos de problemas de ansiedade, depressão, ligados à questão da forma física, tá? Não só apenas pelo que a pessoa, pela imagem corporal, né? Pelo que a pessoa se vê e, eu estou me vendo num corpo que eu não gosto. Até por questões mesmo hormonais que desencadeiam e que atrapalham aí na saúde mental. Vamos lá, não se assuste com esses esquemas aqui, muito científicos, eu trouxe só para vocês entenderem aí, de forma bem simples, como que funciona, quais são os processinhos que acontecem no nosso organismo para que haja aí o emagrecimento, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só começar a fazer atividade física e tal, vou fazer uns procedimentos estéticos e vou fazer isso e aquilo, e tudo vai se resolver e eu vou ficar magra para sempre. E não é assim, né? Vamos entender aí como que acontece. É, aqui a gente tem uma célula de gordura, né? E tem do lado esquerdo o processo de lipogênese, que é o quê? Como se a gente estivesse engordando, acumulando a gordura, e o processo de lipólise, que é o processo de queima de quebra de gordura, tá? De quebra de gordura. Que é um dos processos, a lipólise é um dos processos fundamentais para você emagrecer. Então, a lipólise é a quebra dos triglicérides, gordura, em ácidos graxos livres e glicerol, pela ação das enzimas, onde uma das enzimas essenciais aí nesse processo é a lipólise hormônio sensível. Então, o que é isso? Dentro da nossa célula de gordura, o que está acumulado ali são triglicerídeos. Quem se acumula ali dentro das nossas células de gordura são os triglicerídeos. Porém, esses triglicerídeos, eles não conseguem ser queimados, eles não conseguem ser gastos, né? Da forma com que estão. Por isso, precisa passar por esse processo de quebra, de lipólise, onde um triglicerídeo vai se quebrar em 3 ácidos graxos livres, mais um glicerol, que esses componentes vão para a corrente sanguínea, como a gente vai ver aqui, ó, vai para a corrente sanguínea, aqui é a célula de gordura, o adipócito, tá? Então, aqui, ó, tem o triglicerídeo, que ele vai ser quebrado, vai sofrer o processo de lipólise, vai liberar os 3 ácidos graxos livres que vão para a corrente sanguínea. A albumina, tá? A albumina vai carregar esses ácidos graxos livres para dentro da célula muscular, tá? Da célula muscular. Então, agora que esse ácido graxo livre está dentro da célula muscular, que ele vai entrar para a mitocôndria para ser oxidada, ser usada como energia, e aí sim essa gordura foi queimada, tá? Então, após acontecer a lipólise, os ácidos graxos livres serem liberados para o sangue, a albumina carrega até a célula muscular para serem
oxidados, né, queimados na mitocôndria. Então, qual que é a minha intenção de explicar isso aqui para vocês, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, vou fazer Vitor, fiz lipoenzimática, fiz lipocavitação, fiz massagem não sei o quê, fiz não sei o que lá, fiz vários procedimentos estéticos e nada resolveu". Ou então as pessoas falam assim: "Ah, sempre eles recomendam que, para melhores resultados tem que estar associado a uma atividade física ou a uma dieta", né. Por quê? Esses procedimentos, né, a lipoenzimática, por exemplo, vai fazer o quê? A lipólise, quebrar, tá, vai quebrar os triglicerídeos em ácidos graxos livres. Vão ficar vários ácidos graxos livres ali, liberados na corrente sanguínea, circulando ali pela corrente sanguínea, dispostos, prontos para serem consumidos, prontos para serem oxidados. Porém, se você ficar lá paradão, se você não se movimenta, se você não pratica nenhum exercício, se você não coloca o seu corpo para gastar energia, o que vai acontecer? Ah, tem muito ácido graxo livre aqui, eu não tenho para onde ir, eu não tenho demanda energética, eu vou fazer o quê? Volta para dentro da célula de gordura, acumula tudo de novo. Que é o que está explicando aqui, ó. O tratamento estético faz a lipólise, vai acontecer a liberação dos ácidos graxos livres do interior do adipócito, né, da célula de gordura. O ácido graxo livre não metabolizado, tá, é reabsorvido, vai acumular novamente. Agora, se o ácido graxo livre foi metabolizado, ele é eliminado pelo corpo, né? Foi utilizado como fonte de energia. Então é por isso que às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu faço várias coisas e aí eu faço procedimento, faço isso aqui, e eu não emagreço. Porque não é tão simples assim. É, quem que vai fazer ativar esse metabolismo aqui, essa parte de queima realmente, de eliminação daquela gordura, é o exercício físico, é o déficit calórico do alimentar, tá? Então, assim, não adianta você fazer várias coisas, tomar vários chás e passar gel disso, gel daquilo, que a gordura não vai ser eliminada na urina, como muitos prometem por aí, tá? Você tem que queimar através do processo oxidativo. Combinado? Que isso só quem vai fazer é o exercício junto com uma alimentação bem balanceadinha. Agora, gente, vamos falar sobre o planejamento do emagrecimento. O que seria isso? Quando me perguntam assim, quais são para você os maiores erros em um processo de emagrecimento, eu sempre vou falar sobre duas coisas, tá? A falta de autocontrole e outro, a falta de metas claras e bem definidas. O que seria isso, Vitor? Falta de autocontrole é um processo fácil? Não, não é um processo fácil, é, é um processo novo, muitas vezes, né? Você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida, porém, você tem que ter autocontrole, você tem que ter domínio da sua vida, você tem que ter domínio da situação, como em tudo na sua vida, né? Em tudo na sua vida que você precisa dominar, você precisa ter em suas mãos, você tem que ser superior para que você consiga realmente alcançar aquilo que você deseja. No emagrecimento não é diferente, tá? Por que eu digo isso? Porque se você está num processo de emagrecimento, onde você tem que ter autocontrole para. Você tem que aprender a dizer não para as coisas, tem que aprender a dizer não para as situações, tá? Isso é muito fundamental. E precisa dominar todas as situações que vão te afastar ali desse processo de emagrecimento. E outra coisa que eu digo é a falta de uma meta clara e bem definida. Por que isso? Porque é muito comum as pessoas assim, ai, acordei um dia, me olhei no espelho, não estava me sentindo bem, estava com uma gordurinha sobrando, já estava 10 quilos acima do meu peso, decidi que segunda-feira vou me matricular numa academia e vou fechar a boca. Isso é o que mais acontece. Será que isso dá certo? Vocês sabem que isso não tem muita probabilidade de dar certo. Pode até dar certo para algumas pessoas, mas assim, a chance disso dar errado é muito grande. Por que isso?
Porque simplesmente a pessoa acordou de um dia para o outro e falou que vai emagrecer, mas não se planejou em cima daquilo, não planejou o emagrecimento, não entendeu o processo, não definiu metas sobre o processo de emagrecimento, que acaba que fica uma coisa muito solta, né, você não sabe exatamente onde quer chegar, e se você não sabe exatamente onde você quer chegar, você não vai conseguir traçar os caminhos certos para chegar lá, tá. Por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, se eu não sei, eu quero fazer uma viagem no Brasil, mas eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei qual caminho eu vou pegar para chegar nesse lugar. Agora, se eu estou no Espírito Santo e eu sei que eu quero chegar no Rio de Janeiro, eu sei exatamente o caminho que eu vou ter que pegar para chegar no Rio de Janeiro, entendeu? É isso que é a diferença de você ter uma meta clara e bem definida. Eh, Além disso, tá, falta as pessoas idealizarem, as pessoas entenderem, né, todo o que envolve o emagrecimento. Por exemplo, aqui, vamos lá. Pega aí um papel, pega uma caneta, vamos anotar aí, vamos fazer um deverzinho, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer uma atividade juntos aqui, que a primeira etapa dessa atividade é você olhar para você, nessa situação que você está hoje da sua vida, assistindo essa aula. Se você chegou nessa aula aqui, você provavelmente não está confortável, não está, né, se sentindo tão à vontade com o seu corpo aí em relação a essa composição corporal. Então, liste para mim 10 coisas que te incomodam na sua vida e que estão diretamente relacionadas ao seu corpo atual, tá? E, e a sua saúde, né? Como assim? Vou te dar alguns exemplos aqui. Não consigo me sentir bem de biquíni, sinto falta de ar ao fazer esforço, vou subir uma escada, sinto falta de ar, vou correr, me sinto falta de ar, não me sinto desejada pelo meu marido, minha glicose está alta. São várias coisas que você percebe que existem, que estão envolvidas ali com, que estão interligados com emagrecimento, com obesidade, né, e sobrepeso, mas que não são apenas aquela estética, aquela coisa do que, eu olhei no espelho ali e vi que tá sobrando um pouquinho aqui. Não é só isso, entendeu? É questão de autoestima, é questão de você se sentir desejada pelo seu marido, é você conseguir se sentir bem numa roupa, são várias coisas, né? Então, liste pelo menos 10 coisas que você vê que às vezes hoje você fica presa, te impede de realizar por conta do seu estado físico, né, e de saúde. Agora que você já listou, né, essas 10 situações, você vai idealizar como você gostaria de estar daqui a um ano, tá? Por exemplo, estarei 10 quilos mais magra, estarei com mais disposição para brincar com os meus filhos, estarei na praia de biquíni e recebendo elogios do meu marido. Entendeu? Como que você, depois do processo de emagrecimento, como que você vai estar, como que tudo na sua vida vai estar, tá? Como que você imagina que vai estar? Liste isso. Agora, você consegue entender que o processo de emagrecimento ele não é uma coisa, puramente estética, tá. Agora você consegue entender que é estética sim, mas que essa estética ela está ligada à sua saúde mental, ao seu relacionamento, ao seu relacionamento com os seus filhos, à sua qualidade de vida, à sua saúde física, à sua saúde mental. Então, você percebe que não é algo vazio, que não é algo fútil, que não é algo do tipo, tenho que entrar em um padrão de beleza. É algo que é necessário para você, para sua vida, para sua qualidade mesmo de vida, né? Combinados então, né? Agora você já entendeu aí que o emagrecimento não é algo fútil, né? Não é algo ali que a gente pode ignorar
e que vai te fazer bem em vários aspectos da sua vida. Agora vamos falar aí na parte de alimentação. Vitor, como devo comer? Aqui, uma coisa que eu já vou logo te falando. É muito comum você falar: "Ah, quer emagrecer é só fechar a boca". Não, fechar a boca não é a solução para emagrecer. Fuja de dietas restritivas. Aquelas dietas muito malucas, aquelas dietas da moda, fuja delas, tá? Por quê? É uma coisa que às vezes você consegue fazer ali por um tempo, tem até um resultado, emagrece uns 5 quilos, mas aquilo não é sustentável, porque ninguém consegue ficar sem comer de tudo, né? Ficar ali tomando só sopa, sei lá, comendo só folha, comendo só maçã, o resto da vida. Tá? Então a pessoa não consegue. Então, quando ela volta daquela dieta, quando ela volta com uma compulsão alimentar, né? Com aquela tara pela comida, porque ficou tempos ali sem poder comer. Então, o que eu te digo é que você pode comer de tudo que você gosta, até aquelas porcariazinhas, mas se você tiver controle da situação. Lembra do autocontrole que eu falei lá atrás? É aqui também, tá? Se você tiver controle sobre a sua vida, sobre a sua alimentação, você pode comer de tudo. É você aprender a comer. Para emagrecer, tá? A gente precisa de uma coisa chamada de déficit calórico. Você já ouviu falar em déficit calórico? Não? Eu vou te explicar então o que que significa isso. Déficit calórico, como o próprio nome diz, é a gente ficar devendo calorias para o nosso organismo, né? Para o nosso metabolismo. Para eu dever calorias para o meu metabolismo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar mais energia do que eu consumo durante o dia. Então, como vocês podem ver nessa balancinha aqui, o meu gasto energético, a quantidade de energia que eu gasto, de calorias que eu gasto durante o dia, deve pesar mais na balança ali do que a quantidade que eu consumo. Assim, eu vou ter um déficit de calórico, eu vou ficar devendo calorias pro organismo, tá? Como que eu calculo, então, esse déficit calórico? Existem a diferença aí para homens e mulheres. Então, se você for mulher, é essa fórmula da esquerda, se você for homem, essa fórmula da direita. Pega aí um papelzinho, uma caneta, uma calculadora e vamos calcular. Nesse exemplo prático aqui, eu coloquei, né, numa mulher aqui de 60 quilos, de 1,60 m de altura e de 25 anos, e que deu aqui uma taxa metabólica basal, que é de 1.407,98. O que é taxa metabólica basal? Taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que você gasta apenas para sustentar o seu organismo vivo, só as suas atividades essenciais do seu corpo, manter o seu metabolismo funcionando, né, você paradinho, sem se mexer, sem fazer nada, só para você viver. É essa quantidade de calorias que essa mulher aqui no exemplo gasta, ok? Isso aqui a gente precisa calcular. Calculei, coloquei todos os meus dados aqui, achei a minha taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que eu preciso para viver. Fechado? Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou ver aqui, identificar o meu nível de atividade física para eu somar, né, para eu multiplicar com esse fator de atividade. Se eu sou uma pessoa sedentária, que eu passo muito tempo sentado, sem atividade física nenhuma, eu vou pegar a minha taxa metabólica basal que eu achei lá atrás e vou multiplicar por 1,2. Se eu faço atividades de intensidade leve, que são atividades domésticas, caminha no mínimo 15 minutos, de 2 a 3 vezes na semana, você vai multiplicar a sua taxa metabólica basal por 1,375. Se a atividade que você pratica é uma atividade de intensidade moderada, que é aquela caminhada de 30 minutos, exercícios físicos como ginástica, musculação, natação, de 2 a 3 vezes por semana, vai multiplicar por 1,55. Se a sua atividade for intensidade alta, que é um Cooper de no mínimo 30 minutos, exercícios físicos de ginástica, musculação, natação, mais de 3 vezes na semana, vai multiplicar por 1,725. E se sua atividade for muito alta, que é como os atletas profissionais, praticantes de maratona ou de ciclismo,
você vai calcular aí, multiplicando por 1,9. Agora que você pegou, achou sua taxa metabólica basal e multiplicou por esse fator de atividade, você vai achar o seu gasto calórico diário, tá? Esse número que você achou é a quantidade de calorias totais que você gasta no seu dia. Agora, para a gente entender aí como que funciona, eu coloquei esses esquemas da balança aqui para vocês. Se você quer manter o seu peso, você tem que gastar a quantidade exata de calorias aí, consumir a quantidade exata dessas quantidades de calorias que você achou aí nesse cálculo. Fechado? Se você quer subir de peso, né, para você engordar, no caso aí, você vai ter que consumir mais calorias do que essa quantidade de calorias que você achou nessa conta. E se você quer emagrecer, que é o nosso foco aqui, que você precisa entrar em déficit calórico. O que é isso? Você vai ter que gastar mais calorias, tá, do que você consome. Para isso, o que você vai fazer? Você já viu aí a quantidade de calorias que você consome, que é esse gasto calórico diário. Você vai ter que fazer o quê? Comer menos do que isso aí, tá? Sugestão: comece com o gasto calórico diário menos 10% desse gasto calórico, né? Por quê? Para você não dar um choque muito grande no organismo e também não ficar, tirar muita comida e conseguir manter, tá? Então, achei o meu gasto calórico diário, para eu saber quantas calorias eu vou consumir no dia, se eu quero emagrecer, no caso, né, eu vou tirar aí, começando tirando 10%. Então, vamos supor que meu gasto calórico diário deu 2.000 calorias. Eu gasto 2.000 calorias por dia. Eu tiro 10%, 200 calorias, vai me dar aí um plano alimentar de 1.800 calorias, eu já começo a emagrecer. Você pode ir diminuindo até chegar aí numa média de menos 25%, que você vai emagrecer com certeza, tá? Escolhendo as calorias, então, aí. Aqui, eu trouxe para vocês um aparato geral sobre os macronutrientes e coloquei o álcool aí também, que com certeza eu sei que você gosta de tomar aquele drinkzinho, tá? Para você entender. O que são os carboidratos? Frutas, tem carboidrato, grãos, batatas, legumes, açúcar de mesa. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Fechado? Nas proteínas, que são as carnes, mariscos, ovos, leites e derivados, peixe, também tem 4 calorias por grama. Agora, olha aqui. A gordura aqui são manteigas, óleos, abacate, gema de ovo, nozes, 9 calorias por grama. Atento. E o álcool, vinho, cerveja, destilado, coquetel, cada grama de álcool tem 7 calorias. Então, o recomendado aqui, né, para você calcular a sua dieta, é que você ingerir entre 0,7 e 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Então, se você pesa 50 gramas, se você pesa 50 quilos, você vai multiplicar 50 vezes 1 e vai saber que você vai consumir 50 gramas de proteína, tá? Um exemplo. A ingestão de gordura deve estar entre 0,25 e 0,4 gramas por quilo de peso corporal, e a quantidade de calorias que faltar para bater a sua quantidade de calorias do seu plano alimentar diário, você vai completar com carboidratos. É basicamente assim que funciona a alimentação aí para o emagrecimento. Então, dá para calcular, dá para você ter uma noção, você comer de tudo. Aqui você consegue perceber que você consegue comer de tudo, né? Você consegue escolher os seus alimentos, só você ter noção do que são esses alimentos, das calorias que esses alimentos contêm, né? E calcular tudo certinho. Vitor, que tipo de exercício eu devo fazer, então?
Existem hoje em dia uma infinidade de exercícios, né, que estão disponíveis aí no mercado, né. Corrida, tem crossfit, tem exercício funcional, ioga, natação, existem diversos exercícios. Eh, Cada pessoa ela vai se enquadrar em um exercício, tá. Cada pessoa ela vai, ter ali uma afinidade maior com o exercício. O que eu recomendo é faça aquele exercício que você consiga fazer com gosto, que você consiga fazer com prazer e que você consiga ter uma constância e dar continuidade. Não adianta, por exemplo, eu entrar numa natação e eu detestar a água, detestar a piscina, achar aquilo um porre e eu chegar e ficar um mês na natação e sair. Não adianta. Então eu tenho que buscar uma coisa que eu consiga ter constância, que eu consiga firmar ali. Combinado? Porém, tem uma modalidade aí que eu não citei, mas que eu vou falar agora, que é a musculação, tá? Que, tanto para o emagrecimento quanto para diversas outras coisas, a musculação é, ó, massa demais, tá? Sem querer puxar, sardinha para o meu lado, mas a musculação, por que que a musculação é tão fundamental e ela, ajuda no processo de emagrecimento? Vou listar esses 7 fatores aí: ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de resistência, diminuição da flacidez, aumento da massa óssea, melhora no equilíbrio e coordenação motora e aumento na produção de testosterona. Isso aí são 7 benefícios aí da musculação. Por quê? Quanto mais músculo a gente tem, quanto maior a nossa massa muscular, tá, maior é a nossa taxa metabólica basal, aquela taxa lá atrás que a gente viu. Ou seja, só quanto a pessoa tem mais músculo, só para ela se manter viva, ela já gasta mais energia. Então é aquela coisa, o metabolismo fica mais acelerado, tá. Se o músculo, né, ele demanda dessa energia toda, né, é mais fácil eu manter um processo de emagrecimento, concorda? Além disso, por que que diminui a flacidez? Porque uma pessoa que ela emagrece apenas com alimentação, né, ela faz um déficit calórico ali só na alimentação, se mantém, sedentária ou fazendo atividades apenas aeróbicas que não geram ali um ganho de massa muscular, o que que vai fazer? Vai perder gordura, mas a massa muscular também se perde, tá, junto, e fica aquele corpo flácido, murcho, né. A musculação não, vai aumentar essa massa muscular, vai ocupar esse espaço aí com o músculo e vai deixar o seu corpo mais tonificado, tá. Além de maior força, maior resistência, então é sim uma prática muito, muito, muito interessante, muito fundamental e assim, às vezes muita gente acha uma musculação uma musculação muito monótona, "Ah, eu não gosto daquele coisa", mas eu tenho ficado muito feliz, tá, porque a musculação tem tomado uma nova roupagem, sabe. Musculação vai muito da prescrição, da forma com que é prescrita. Então eu com os meus clientes, com os meus alunos, eu sempre, busco dinamizar muito o treino, deixar de uma forma bem gostosa, de uma forma bem legal, para reter essa pessoa, para que ela consiga realmente gostar, tomar gosto pela musculação e ter os benefícios aí, porque é a melhor prática, não tem jeito. Agora, gente, para fechar com chave de ouro, vamos falar aí da criação de novos hábitos, né. Por quê? É como se a gente estivesse abandonando, né, deixando de lado uma vida que não estava sendo boa para nossa saúde e criando aos poucos uma nova vida, tá? De forma ali, lenta, gradual, para que não fique uma coisa muito abrupta, do nada eu virei uma pessoa fitness e não é assim que acontece, né? Para que isso aconteça, vamos definir metas, né, escreva mesmo, defina metas, onde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, né, por que que você quer chegar naquele objetivo, né. Porque se você tiver essa meta bem clara, bem definida, bem certinho, você vai conseguir estabelecer um plano de ação. Por exemplo, pô, eu quero emagrecer 10 quilos até no final do ano que vem, então
primeiro passo que eu vou fazer aqui é eu procurar um profissional de educação física para me orientar nos treinos, vou me matricular numa academia, vou me enquadrar na melhor modalidade que eu acredito, vou calcular aqui a minha alimentação, vou buscar a ajuda de um profissional de nutrição, tal, vou alinhando tudo isso, agora você já tem um plano para você chegar lá, tá? Esse ponto 3 aqui é, assim, a cereja do bolo, tá? Que é: seja consistente. É um dia após o outro, um pouquinho a cada dia, e que vai dar certo, tá? Segure a ansiedade, se controle, porque se fizer tudo isso certinho, vai dar certo. Não tem como dar errado, tá? Se estiver bem orientado, certinho, não tem como dar errado. Acontece que as pessoas elas já entram num processo ali de querer emagrecer com uma ansiedade muito grande em busca de resultados e esquece do processo. Foque no processo de emagrecimento e o resultado ele vai vir, tá? Não precise focar lá no resultado, que ele vai vir. Foque no processo de emagrecer, tá? Veja como é que está a sua alimentação, como que está o seu sono, como que está os seus exercícios. Foque nisso, tá? Foque nisso. E o resultado ele vai vir, tá? Mas você precisa ter consistência. É muito comum as pessoas se matricularem, vêm falar comigo, Vitor, em quanto tempo você acha que eu consigo perder esse peso? Não sei, não sei. Porque depende de você. Depende de como você dorme, depende do seu nível de estresse, depende se você realmente está comendo o que você fala que come. Então, eu não sei. Mas você entende que a pessoa ela já chega com aquela coisa de já querer saber quando, e se chega naquele quando, ela não conseguiu alcançar aquilo que ela idealizava, ela já chuta o balde, né, e fica estressada. Não é isso. Seja constante, paciente, que vai dar certo. Lute contra recaídas. É muito comum a gente dar aquela deslizada, tá, aquela recaída, mas o fundamental é a gente ser maior, ser mais forte do que essas recaídas, lutar contra elas e conseguir voltar para o prumo, né? Voltar para o caminho certo, tá? Se afaste de tudo e de todos que lhe afastam do seu objetivo. Como assim, Vitor? Cara, se evite estar em ambientes que talvez te desvirtuem, né, que te tirem do foco. Evitem também, tipo assim, tem uma pessoa que ela tem péssimos hábitos, né, se ela tem péssimos hábitos alimentares, de treino, não sei o quê, essa pessoa basicamente não vai te ajudar em nada, tá? Então busque estar com pessoas na mesma sintonia que a sua, na mesma pegada que a sua, tá? Busque estar em ambientes que te aproximem daquilo que você quer, tá? Isso é muito fundamental. E faça uma pausa de vez em quando, tá? Dá um descanso, por exemplo, eu sempre nas minhas prescrições, eu dou o domingo, pelo menos, né, de descanso para a pessoa não se preocupar em nenhuma atividade física. Sim, tipo, vou calcular minha dieta, não, eu quero comer um chocolate hoje, entendeu? Come um chocolate hoje, entendeu? Quero comer um hambúrguer, come. Mas o quê? Tendo essa flexibilidade, sabendo que você está comendo aquele hambúrguer, porque hoje você pode comer aquele hambúrguer. Porque todo o resto da semana você andou na linha certinha, você fez todos os seus exercícios, você comeu tudo certinho. O que não pode é você comer 5 hambúrgueres na semana, faltar não sei quantos treinos e comer, entendeu? Você dá essa pausa, você dá essas quebras no protocolo, são muito saudáveis, até para a sua saúde física e mental, né? Mas precisa ter controle, certinho? Agora, se você está aqui até o final nessa aula, eu preparei para você uma oportunidade que é incrível. Se você gostou desse conteúdo, achou válido, achou que esse conteúdo te ajudou, né?
se eu conseguir passar a minha mensagem para você, preparei uma oportunidade que é única, é uma oportunidade muito especial e que você só vai ter essa oportunidade nessa tela, tá? Nessa página que você está agora. Não sei quando você terá essa oportunidade novamente. Se fechar, não vai ter essa oportunidade novamente. Então, vamos lá para você ver. Eu preparei para você o quê? Um guia de emagrecimento, que é onde eu explico passo a passo certinho, detalhadamente, tudo isso que eu abordei aqui nessa aula, tá? Para você ter isso escrito, né? Para você ter isso ali como um consulta, caso você tenha alguma dúvida, você volta lá, consulta. É um guia alimentar onde eu detalho mais ainda sobre alimentação, sobre como realmente você montar ali o seu plano alimentar, como você escolher os alimentos. Ali está muito mastigado, muito detalhado isso para você. E ainda um plano alimentar que foi feito pela nutricionista da minha equipe, Daniela Oliveira, tá? Um plano alimentar de 1.500 calorias, que para a pessoa que está querendo emagrecer, é um plano que basicamente se enquadra para todo mundo, né? A não ser que a pessoa tenha uma taxa ali, um gasto energético muito, muito baixinho ali. Se você encontrou ali que sua taxa energética, né, seu gasto calórico ali está superior a 1.500, aqui é um plano alimentar, por quê? É um plano alimentar genérico, mas para te dar base de como fracionar os alimentos, de como escolher os alimentos, né? E isso aqui, esse plano alimentar, você pode adaptar ele para a sua realidade, substituindo alimentos, se você precisar consumir menos do que 1.500 calorias, tirar alguns desses alimentos, tá? Tudo construído por uma profissional, de forma muito bem pensada, muito bem calculada, e tá, assim, muito interessante, tá? Esse plano alimentar, com substituições, tudo muito prático de ser feito. Então, se você quer ter esse combo aí, com esse guia, né, de emagrecimento consistente, onde você consegue ter essa consulta ali, né, revisar, relembrar tudo, entender melhor o emagrecimento, mais esse guia alimentar, mais esse plano alimentar, tudo isso eu te ofereço hoje nessa página por R$ 29,90, tá? Esse guia alimentar ele já foi vendido por R$ 49,90, o guia alimentar por R$ 29,90 e o plano alimentar é um plano que é vendido por R$ 99,90, né? Porque a gente sabe que uma consulta com um profissional de nutrição ali que faz um plano alimentar é no mínimo R$ 250 e o plano alimentar aí saiu por R$ 99,90. Porém, nessa oportunidade você vai levar tudo isso por apenas R$ 29,90, tá? Então, é uma oportunidade única. Eu tenho certeza que se você ler esse material do emagrecimento novamente, ler esse guia alimentar, entender todo o processo e seguir esse plano alimentar com os exercícios físicos, tá? Não tem erro, não tem como não emagrecer, tá? Não tem como não emagrecer. Se seguir, não tem como não emagrecer. É isso. Vou ficando por aqui. Conte comigo. Se você quiser ser acompanhado de perto, se você quiser ter mais orientações sobre exercício, sobre alimentação, sobre tudo isso. Hoje, no meu plano, né, de resultados à distância, eu conto com uma equipe multidisciplinar, que tem eu tomando conta da parte de exercício, tem nutricionista, tem médico do esporte, tem psicólogo e coaching, tudo isso trabalhando de uma forma integrada para te entregar o resultado e te fazer emagrecer e se livrar desse efeito sanfona de uma vez por todas, tá? Esses são os meus meios de contato. Será um prazer ter você conosco. Então, se te ficou alguma dúvida, se quiser mandar um feedback do que achou dessa aula, do que achou dos materiais, é só entrar em contato por algum desses meios, tá? Será um prazer. Um grande beijo, fiquem com Deus.